Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do programa Educação. Semana passada estivemos num formato diferente via Zoom, conversando com alguns administradores da rede educacional adventista para conhecer as diferentes regiões do Brasil e também entender como está acontecendo o ensino à distância nesse período de pandemia. Se você perdeu esse ou qualquer outro episódio do programa Educação, acesse agora mesmo o NT Play e confira tudo que a TV Novo Tempo tem para você. Segundo dados da ONU, ao redor do mundo, 9 em cada 10 estudantes estão temporariamente fora da escola em resposta à pandemia do novo coronavírus. No Brasil, muitas redes de ensino estão utilizando soluções de recursos digitais de aprendizagem, inspiradas na modalidade de educação à distância. Na educação adventista, não é diferente. Semana passada, conversamos com o professor Enilson, professor Éder e professor Luiz, administradores da rede educacional adventista nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. E conhecemos os projetos que continuam em andamento, mesmo com a pandemia e o distanciamento social. Hoje nós vamos ver como tudo está acontecendo na região sul e centro-oeste do país. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere essa entrevista junto comigo. Estamos de volta ao programa Educação com você num formato diferente dessa vez. Estamos aqui para conversar com alguns administradores da educação adventista ao redor do Brasil para trazer para você atualizações sobre essa educação à distância nesse momento da pandemia. Estou aqui no Centro-Oeste, é uma região com 5 estados, o Mato Grosso do Sul, Goiás, o Distrito Federal e Tocantins. E aqui, por uma providência, o corona ele não chegou tão forte, pelo menos agora, né? Então, nós temos aqui escolas todas ainda fechadas, mas com uma boa previsão de recomeço por essa não infecção tão grande como em outras regiões do Brasil, né? Muito bem. Pastor Ivan, falando aí da região central do país, São Paulo, como é que tem sido a projeção do corona nessa região, pastor, e também em relação à educação adventista? Aqui, como é o epicentro, não está sendo fácil. Mas a gente está tentando se adaptar ao máximo possível para tentar adaptar toda a rede para aquilo que está acontecendo. E não só aqui em São Paulo, mas no país inteiro. Com certeza. Pastor Wanderson, está ali no norte do Brasil, se eu não estiver errada. Aqui na nossa região, nós temos 4 estados, né, que contempla o estado do Amazonas, Roraima, Rondônia e o Acre. Nós temos aí 22 escolas, dos quais 2 são também de regimes residenciais, né? Nós temos 12 mil alunos, em torno aí de 500 alunos que trabalham aí, ou que estudam, no contexto de regime interno, né? E aqui a nossa dificuldade no contexto do coronavírus vocês acompanham pelas reportagens, né? Principalmente o estado do Amazonas tem um nível de complexidade um pouco mais alto. Tivemos aí alguns picos, né, da doença, mas hoje a curva já está descendo, já estamos aí entrando, vamos dizer assim, dentro de uma normalidade aqui no estado do Amazonas. Pastor Rubens, nosso representante da região sul do Brasil, conta um pouquinho para a gente da educação adventista aí nessa região e como tem sido esse momento. Nós temos aqui 77 unidades, 48.804 alunos e temos também 3 residenciais. Os residenciais, eles têm os seus alunos nesse período, né? Não foram muitos para casa, estão lá vivendo a vida do internato, do residencial e assistindo às aulas à distância. A coisa não parou por aqui. Muito bem, obrigada. Professora Raquel, como que está na região nordeste do Brasil? A educação adventista está presente em 5 estados da União Nordeste, que formam a União Nordeste, que são os estados do Ceará, onde nós temos a maior crise do coronavírus, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, que é o segundo mais intenso depois do Ceará, e Alagoas, que agora está em crescimento. Enquanto todo o Nordeste está descendo a curva, de 10 dias para cá está diminuindo, está sob controle. Nós temos agora o estado de Alagoas em ascendência.
Muito bem, muito bom a gente se inteirar para saber como que está essa questão da Covid-19 ao redor do Brasil. E agora a gente quer saber como a educação adventista tem trabalhado nesse período. A gente sabe que ali no final de março as aulas foram interrompidas, muita gente entrou de férias. Como é que tem sido, pastor Samuel, aí na região centro-oeste, essa questão das aulas à distância? Como que a educação adventista tem trabalhado com relação a projetos práticos, que é um forte da educação adventista? A gente sempre mostra aqui no programa Educação como é que está acontecendo nesse período. Eu mencionei na minha fala inicial que aqui nós tivemos a providência de não ter muitos casos. Isso é bom por um lado, né, pela saúde, pela condição das pessoas, mas por outro, a nossa região foi a região que menos parou no Brasil, pelo que a gente percebe, né? Então, como os casos não eram tão volumosos, o comércio em muitas regiões não fechou, mas Brasília aqui foi onde a gente percebeu um fechamento maior. Isso trouxe um desafio para nós aqui, que é ensinar para os meninos que estavam muitas vezes sem os pais em casa, que ainda continuavam trabalhando, né? E nós fizemos isso, assim como os demais colegas aqui, com uma plataforma da rede adventista chamada eClass, que oferece um suporte muito positivo para os meninos, porque ali eles têm toda a sua agenda de estudos, as aulas são colocadas ali dentro, houve todo um preparo anterior de capacitação, no sentido de usar mesmo a ferramenta, foi novidade para todo mundo, né? Então, para nós aqui, essa ferramenta foi muito útil, porque não tínhamos tanto assim a condição de receber o suporte dos pais para acompanhar ali como aqueles que orientam, assim, né, vendo o que os meninos estão fazendo. Aqui foi muito difícil esse processo. Essa ferramenta nos ajudou bastante, porque ela trouxe uma certa autonomia para os estudantes, pela sua facilidade de uso, pela forma simples que as tarefas, as aulas são postadas ali. Então, para nós, essa plataforma veio a calhar com o nosso cenário tão desafiador de estudantes, muitas vezes sozinhos em casa, só com o computador, com o celular ali à frente deles, e agora tendo esse acesso facilitado para não terem prejuízo nos seus estudos, né? Então, para nós aqui, acho que todos os meus colegas vão mencionar a questão do eClass, mas nesse cenário que nós vivemos aqui, isso foi muito positivo e tem sido até agora para a manutenção dos estudos dos nossos alunos aqui. Muito bem, a gente já ouviu falar dessa plataforma no episódio passado e a gente vai explicar um pouquinho mais para frente como que surgiu esse portal da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora que mantém e auxilia a educação adventista. Pastor Ivan, em São Paulo, como epicentro aí da contaminação do coronavírus, como é que foi de março para cá? Como é que tem sido essa questão das aulas à distância? Olha, Carol, educação, ela não se faz à distância. Isso é muito claro, né? Educação, ela tem que ser presencial, ainda mais na faixa etária da educação básica. Ela tem que ser presencial. E isso acarretou umas grandes dificuldades, não só para a rede educacional adventista, mas para outras redes também. Os professores tiveram que se reinventar. E eu gosto de salientar o papel importantíssimo que foram dos professores nesse momento. Até todos nós vimos vários vídeos das mães dizendo que não via a hora das aulas voltarem porque não aguentavam mais os próprios filhos em casa. Então, a valorização do professor, ela deu uma proeminência absurda agora. Por quê? Porque não é fácil, né? Já não é fácil quando você está presencial, imagine a distância. E aqui em São Paulo, como toda a rede no Brasil, nós utilizamos a plataforma eClass. Só que, como todos os lugares também, nós tivemos que dar treinamento aos professores, porque você chegar de maneira virtual à casa é muito diferente. Por quê? Porque o aluno, ele precisa do acompanhamento presencial do professor. Agora, longe de casa, os pais, eles não são da área educacional, a grande maioria deles. Então, imagina que não está sendo muito fácil. Mas essa plataforma nos ajudou, chegamos às casas, aqui nós demos um período de férias e agora nós retomamos tudo de novo. Muito bem. Você que assiste o programa Educação não pode perder os próximos episódios. A gente conversou com muitos professores para saber o lado deles nesse momento de se reinventar e dar aula à distância. E conversamos também com algumas famílias. Então, continue acompanhando os próximos episódios que a gente vai se inteirar de todos os lados dessa situação da educação à distância, desse momento que a gente está vivendo. Pastor Rubens, como é que está sendo aí na região sul? Eu sei que muita coisa está acontecendo além das aulas. Conta um pouquinho para a gente. Bom, nós estamos vivendo na prática aquela ideia de que os heróis se fazem na crise, né? E nós temos visto aqui os nossos heróis
a cada dia surgindo mais e mais e de formas mais variadas. Nós temos 306 mil aulas postadas na nossa plataforma do ICLES. Imagina toda essa produção da segunda quinzena de março para cá, quando saíram os decretos estaduais de reclusão. Nós estamos aí nas aulas remotas, não paramos em nenhum momento, não tivemos recesso, feriado desse período para cá, e os nossos professores se reinventando a cada dia, estúdios adaptados nas escolas, em casa. Temos um caso bem interessante de uma professora que a internet falhou na casa dela, foi para a casa da mãe dela, lá a mãe não estava em casa, e ela conseguiu pegar o Wi-Fi da mãe e deu a aula da calçada. Então, são casos assim que você vê o amor pela missão, o compromisso. E nós temos hoje 5.591 respostas postadas no ICLES. Imagina o movimento causado por todas essas ações de alunos, professores. A vida não parou. Diversas atividades foram desenvolvidas aqui e, com certeza, ver alunos uniformizados na frente da câmera, à distância, denota um amor, um compromisso e uma saudade, como disse o pastor Ivan, né? A saudade da escola, a saudade dos professores, a valorização. E eu quero deixar aqui o meu apreço e a minha admiração para todos os professores de todo o Brasil e de todo o mundo também, porque esses são, de fato, heróis. Juntamente com os médicos, nós destacamos essas duas classes de profissionais. Com certeza, bem lembrado, os professores tiveram pouco tempo para se reinventar e serem criativos e têm conseguido com muito sucesso. Professora Raquel, como que está acontecendo tudo isso aí na região Nordeste? Carol, aqui na região Nordeste aconteceu um pouquinho diferente. Os estados se uniram e nos primeiros dias de confinamento foi decidido através de estabelecimentos de ensino, de sindicatos de estabelecimento de ensinos e sindicatos de professores, que os professores deveriam ter, primeiro, direito a usar uma licença que eles usam em janeiro, 15 dias que eles têm em janeiro, que eles não trabalham. E eles passaram esses 15 dias em casa sem dar aula. Após esses 15 dias, veja como a nossa realidade é diferente. Tanto o sindicato dos estabelecimentos de ensino como os sindicatos dos professores decidiram deflagrar as férias. Eles entraram de férias por 30 dias. Então, até o dia 30 de abril, as nossas escolas estavam em períodos de férias. Em 2 de maio, nós começamos a trabalhar com o ICLES. E é claro que o ICLES já estava no ar há mais de 40 dias funcionando. Nós conseguimos entrar já com muitas vantagens. De início, às vezes dão algum probleminha, nós não tivemos essas dificuldades, porque já estava testado pelas outras uniões, pelas outras escolas, né? Então, tem sido um sucesso a utilização do ICLES. Os nossos professores têm se reinventado. Aqueles que moram em casas pequenas, que têm problema de internet, vão para a escola e dão aula lá da sua sala de aula. Dão da sua sala de aula, sozinhos, né? E o aluno em casa. Eles têm criado projetos interessantes, projetos relacionados com as pessoas que trabalham na área de saúde. Os alunos escreveram cartinhas, Carol. Os alunos escreveram cartinhas para médicos, para enfermeiros. Uma escola nossa, que tem um grande laboratório, desenvolveu álcool em gel e distribuiu para as pessoas carentes bisnagas de álcool em gel. As nossas tarefas estão sendo enviadas pelo ICLES, mas também nós temos usado muito o Zoom, porque o Zoom, o aluno interage com o professor dá a aula, o aluno tira as dúvidas, perguntas. Então, nós temos aulas gravadas e nós temos aulas ao vivo, né? Principalmente para alunos pequeninos, que a aula gravada para ele não tem tanto efeito assim. Ele quer falar com o professor, ele quer chamar a tia, ele quer perguntar a cor do desenho, ele quer falar da colagem, ele quer mostrar o objeto à tia. Então, a educação adventista aqui no Nordeste, nesses 5 estados, nós temos 8.500 alunos em 14 escolas e a plataforma está a todo vapor, mostrando um diferencial. E eu queria falar para você, Carol, que com essa plataforma
No ar, nós já tivemos muitas matrículas feitas na nossa escola nesse período de pandemia, porque escolas que não estão oferecendo, os pais estão tirando seus filhos e estão matriculando na rede adventista de ensino. Muito bem, a gente percebe que é uma educação padronizada nas diferentes regiões do Brasil, a gente segue a mesma linha de raciocínio, isso é muito interessante. E para você, telespectador, também conhecer como é que está sendo realizado as aulas nesse período. Para finalizar, então, a fala de vocês, eu queria que vocês comentassem com relação à projeção, como é que vocês imaginam quando vai ser o retorno às aulas presenciais. A gente sabe que vai ser um momento que marcou a história de todos nós, mas que lado positivo a gente pode tirar de tudo isso? Pastor Samuel. Aqui no Centro-Oeste, a gente tem uma previsão de retorno um pouco mais próxima para alguns estados. A gente tem uma cidade, na verdade, Sinop, que fica no interior do Mato Grosso, que inclusive já retornou às suas aulas lá em todas as escolas. A nossa também já recomeçou no começo desse mês. E temos algumas outras regiões assim prevendo uma retomada. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, deve retomar agora ainda dentro do mês de julho. E eu creio que as demais seguirão uma tendência para agosto, né? Eu acho interessante também destacar que, apesar dessa limitação que a gente está tendo de escolas fechadas, né, e de um aspecto diferente à vida dos nossos estudantes, como acho que meu colega Wanderson mencionou, a educação adventista ela se reinventou para oferecer aquilo que ela sempre deu como qualidade, como formação pessoal. E eu acredito que, embora essa pandemia esteja nos trazendo prejuízos grandes para todas as áreas, né, não é o normal, não é aquilo que a gente está acostumado, foi rápido, ninguém teve tempo de prever isso, mas eu acho que muita contribuição será deixada também para a educação e para a educação adventista. Nós, por exemplo, tivemos uma formação em tecnologia que foi feita em curtíssimo prazo, né? Os nossos professores jamais serão os mesmos. Eles terão muito mais facilidade para lidar com computador, com programas educacionais. Os nossos alunos também desenvolveram a sua autonomia, digo nossos da rede, né? Os alunos que estão tendo essa oportunidade. Então, apesar de termos essa limitação e um retorno que parece estar chegando aqui para o Centro-Oeste, eu creio que depois que tudo isso passar, nós vamos olhar para trás aliviados, mas também vendo conquistas na formação de professores e no desenvolvimento dos nossos estudantes nesse período tão difícil que estamos passando agora. Aqui em São Paulo, quase em vários lugares, a incógnita, né? Às vezes, provavelmente, algumas escolas do interior nós voltaremos já em julho, outras não voltaremos, como a da capital e determinadas zonas da capital, São Paulo, nós não voltaremos em julho. Então, nós não sabemos direito. Eu digo o seguinte, cada semana vem uma informação e a gente vai se adaptando a essas informações. Mas uma coisa que a gente acredita assim, muito, que todos nós temos que estar preparados para essa reorganização do calendário escolar. Porque uma hora nós vamos voltar. Então, eu tenho que ter uma reorganização de todo o calendário. E não só reorganizar esse calendário. Eu fico pensando como esses alunos voltarão para a escola. Como é que eles vão estar emocionalmente no retorno das aulas? Eles estarão com saudades. Mas alguns dos nossos alunos vão voltar com dificuldades, porque os pais perderam trabalho, tiveram parentes que foram infectados e provavelmente alguns desses parentes faleceram. Então, nós temos que preparar o retorno, seja que data for, com um grande acolhimento para esses alunos. A gente tem que preparar o calendário, tem que acolher muito bem esses alunos, mas não só fazer o acolhimento, mas eu acho que o grande desafio é nós começarmos a pensarmos também na avaliação educacional, porque o presencial não aconteceu. Então, em que período, em que momento eu tenho que retomar estrategicamente aquilo que foi trabalhado de maneira virtual, para que o ano não passe na história deles como um ano de não eficiência educacional. E o nosso foco aqui na União Noroeste, também nas demais uniões dos nossos colegas, com certeza o nosso foco é o bem-estar do pai e do aluno, trazendo para eles a maior segurança possível nesse retorno. E também nós temos aqui um grupo de pastores, como também tem nas demais uniões, que dão assistência para os pais, né? Para as famílias, enfim, aqueles que estão abalados emocionalmente. Ali nós
estamos com este grupo dentro de um projeto, fazendo ali as visitas virtuais com esta família, ouvindo as famílias, ouvindo também os alunos que estão ansiosos em retornar para as nossas unidades escolares aí de forma presencial. Então, isso faz com que os nossos pais se sintam seguros em relação a isso. E também o cuidar da saúde, né? Dentro dos projetos dos retornos, né? A gente tem aplicado, a Rede de Educação Adventista tem trabalhado com o plano mestre da saúde, né? Então, nós estamos trabalhando isso, visando o bem-estar dos nossos alunos, para que, quando esse retorno acontecer, que retorne ali com segurança, com tranquilidade, imunidade alta, para que não tenha nenhuma dificuldade. E dentro desse plano, que até o pastor Ivan ele colocou, né, com os protocolos, enfim, de segurança, obviamente, nós já estamos aí preparados para isso. Dentro desse campo da incerteza, nós já nos antecipamos, deixando tudo pronto para que, quando o retorno acontecer, vamos avançar em segurança e também gerar essa segurança para os pais e os nossos alunos. Muito bem, isso é bom para quem está assistindo, que você que é pai, você que é aluno, você que é professor, para você entender quais são as projeções aí para pós-pandemia. Um movimento intenso acontecendo aqui na União e com certeza em todas as regiões do Brasil. Parece que a vida não parou. Pelo contrário, parece que nós aprendemos muito com esse momento. Maneiras diferentes de fazer as coisas que tradicionalmente nós fazemos. Porque nós não podemos mais ter acesso pessoal aos nossos alunos e muito menos entrar em suas casas. E mesmo assim as coisas têm acontecido. Escolas de paz, semanas de oração, semana da família, aulas de culinária, carreata da saudade, as escolas parando ali na frente da escola, professores parados com cartazes, com balões, recebendo os pais, passando nos seus carros. A mesma coisa acontecendo também com troca de alimentos por máscara, visitas de portão, entrega do kit da Páscoa que nós fizemos nas casas. Nós entregamos também o presente do Dia das Mães nas casas dos pais, escolas de pais, aconselhamento, terapia, enfim. Durante a pandemia, muita coisa bonita tem acontecido de forma diferente. Agora, pensando no retorno, nós temos gastado bastante tempo com isso, temos nos reunido periodicamente, semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, exatamente para nos organizarmos para o retorno, porque sabemos que não vai ser fácil. Sabemos que esse retorno vai ser alternativo, nós não vamos poder receber todos os alunos de uma só vez na sala de aula, então parte vai estar na escola, parte vai assistir de casa, o que implica que as aulas remotas continuarão e provavelmente até o ano que vem, essa é uma perspectiva que nós imaginamos que vai acontecer, estaremos presos a esse momento de aulas remotas durante um bom tempo. Aqui, em relação a prazo para retorno, nós já tivemos pareceres oficiais de retorno no dia 2 de agosto. E alguns movimentos municipais, locais, até fazendo um prenúncio de movimento antes desse período, de retorno antes desse período. Mas imaginamos que, de fato, nós retornaremos no segundo semestre, não sabemos exatamente quando, a partir de agosto, início de agosto, estamos preparados e nos preparando para isso, como os colegas já disseram, com todos os protocolos de segurança, porque nós sabemos que a segurança dos nossos alunos é a prioridade. Nós queremos estender a eles um estudo de qualidade, transmitir os nossos valores mesmo à distância, mas o mais importante para nós é a segurança dos nossos alunos, dos nossos professores e funcionários. Veja, Carol, os nossos estados aqui, eles não estão muito alinhados quanto à questão do protocolo de retorno. O Ceará já emitiu um protocolo de retorno com 4 fases. Porém, eles marcaram o retorno às aulas provavelmente para 20 de julho. Porém, isso só acontecerá se os primeiros 3 prazos forem cumpridos a contento, sem termos um retorno de agravamento de casos. Então,
A quarta fase, onde está a educação, ela vai depender de ser executada nessa data se as 3 primeiras fases forem um sucesso. Eu acredito que nós teremos uma escola híbrida, que corrobora com o que os meus amigos acabaram de falar. Teremos uma escola híbrida funcionando, ora presencial para alguns alunos, ora remota para alunos, alternando turnos. Os pais precisam começar a se preparar para também essa chegada, que é algo novo, é inovador, mas eu quero dizer para você, Carol, que nunca mais nós seremos os mesmos. Nunca mais. A pandemia do coronavírus, ela é uma data antes da pandemia do coronavírus e após a pandemia do coronavírus. A educação adventista tem investido bastante, não só no Nordeste do Brasil, mas em todo o país, em toda a América do Sul. Ela tem investido em segurança. Então, esse retorno dos nossos alunos está sendo estudado já há mais de 30 dias, com protocolos locais. E eu te digo, não saiu ainda protocolos municipais, estaduais. Começou agora a se estudar, mas nós nos antecipamos com a compra de máscaras para os nossos alunos, com tapete de higiene de sapato, com túnel. Então, assim, nós estamos nos preparando os nossos funcionários, preparando as nossas salas, para que o nosso aluno esteja seguro. E a educação adventista sempre trabalhou com qualidade, e não é hoje que ela vai deslizar na segurança, no bem-estar do nosso aluno. Essa é a nossa projeção. Eu só queria aproveitar, Carol, antes da gente finalizar, só dizer 2 coisas, principalmente para os pais que estão assistindo o programa. Toda a rede no Brasil está sensibilizada com as famílias. Sejam quais a situação que estiver passando agora, se é financeira, se é de não entendimento do processo educativo de maneira remota, nós estamos muito sensibilizados. E volto de novo, a preocupação, procure a escola vai atender da melhor maneira possível. Mas agora eu quero hoje dizer já para todos os pais, pensem já numa rede como essa, que é uma rede centenária para 2021. Muito interessante esse tour pelo nosso Brasil para entendermos que a educação adventista é uma rede unificada e padronizada que segue as orientações e normas governamentais a todo momento. Semana que vem nós estaremos de volta conversando com professores da rede para entender a nova realidade educacional que as circunstâncias pediram. Obrigada pela sua audiência. Nos vemos semana que vem. Até lá!